Olá! Nesta sexta e última unidade, trataremos da cultura popular brasileira na música. Nosso objetivo é analisar e compreender a expressão da cultura brasileira através da música popular em sua formação histórica. A música popular urbana no Brasil constitui uma das mais importantes vertentes da cultura brasileira. A cidade do Rio de Janeiro é considerada uma das mais importantes em produção e transmissão da música no país. Foi nessa cidade que se forjou, ao longo dos séculos XIX e XX, boa parte das formas musicais urbanas. Outros estados também foram importantes no desenvolvimento musical, oferecendo seus ritmos, formas poéticas e timbres característicos, como os estados do Nordeste, como Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará, que se incorporaram à esfera musical mais ampla no final da década de 1940. No meado do século XX, o Rio de Janeiro foi o ponto de encontro de diversos materiais e estilos musicais, além de possuir a maior parte das agências econômicas da área musical, com gravadoras, empresas radiofônicas, etc. A música popular brasileira não teve uma aceitação linear, principalmente pela camada média da população, nem imediata. Para Napolitano, 2005, página 40, as elites com maior formação cultural e poder aquisitivo ainda teriam que esperar a bossa nova para assumir sem culpa seu gosto pela música popular brasileira. A música urbana no Brasil teve sua gênese no final do século XVIII e início do XIX, conduzida por duas formas musicais básicas, a modinha e o lundu. A primeira surgiu no final do século XVIII, derivada da moda portuguesa, marcada pela melancolia e uma pretensão erudita na interpretação e nas letras. O mestiço Domingos Caldas Barbosa foi o seu inventor. Ele substituiu o piano pela viola de arame, deu um toque à moda com um pouco do lundu negro e lançou na corte. A modinha fez muito sucesso em Portugal e se enraizou no Brasil no decorrer do Império através da obra de Cândido Inácio da Silva e José Maurício Garcia, entre outros. No Segundo Império, a modinha era muito presente nos salões da corte e se popularizou no final do Império, sendo uma das matrizes da seresta brasileira. O lundu tem suas origens com os escravos bantus e era, inicialmente, uma dança indecente que acabou sendo absorvida pelas camadas médias da corte, tornando-se uma dança de salão. Geralmente, tinha um andamento mais rápido que a modinha e uma marcha rítmica mais acentuada e sensual, sendo uma das primeiras formas culturais afro-brasileiras, reconhecidas como tal. O Brasil, no final do século XVIII e início do século XX, passou por um surto de música religiosa, principalmente em Minas Gerais e ainda em Olinda, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. A maioria desses músicos eram mestiços ou mulatos e se organizavam em irmandades religiosas que congregava negros e mulatos. Eles produziam uma música sofisticada e delicada, voltada para a liturgia católica. Até meados do século XIX, a atividade musical profissional era considerada trabalho artesanal. Desta forma, era coisa de escravo.
A partir da década de 1840, com o impacto do romantismo, essa concepção começou a mudar. Algumas décadas depois, em 1870, o músico brasileiro Carlos Gomes estreia no Scala de Milão com o Guarani. Para a alegria da elite imperial, compunha óperas como se fosse italiano, além de compor modinhas, valsas e canções. A música erudita no Brasil ganhou força com a criação, em 1848, do Conservatório Musical do Rio de Janeiro e da Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, 1857 a 1865. Todas as salas de estar das famílias da elite do Império tinham que ter um piano para as mocinhas aprenderem a tocar. A vida musical era intensa nas senzalas, nas ruas, senzalas e bairros populares, com um legado basicamente oral e preservado nas canções folclóricas, festas populares e danças dramáticas. É importante você perceber que esses dois gêneros musicais foram as matrizes de muitas práticas musicais, possibilitando vários gêneros modernos da música brasileira. Temos então a polca lundu, o tango brasileiro, o choro e o machixe, ou seja, a base musical popular do século XX. O choro tinha uma forma de tocar polca com malícias e desafios. O machixe veio logo depois, mais sincopado, mais malicioso e sugerindo movimentos do corpo pendulares. Desta forma musical, polca, choro, machixe e batuque representavam, no meado do século XIX, o caminho social e cultural da vida musical do Rio de Janeiro. O chamado sarau doméstico, o teatro de revista de rua, o pagode popular, a festa na senzala. Como você pode imaginar, o público era bastante segmentado por sexo, raça, pobre, rico, livre e escravo. A música urbana brasileira nunca foi pura, mas surgiu como resultado de um entrecruzamento de culturas que foram constituindo uma esfera pública própria, com seus valores e expectativas, traduzindo de alguma forma as tensões sociais e as lutas culturais. A palavra samba designava as festas de dança dos negros escravos, principalmente os da Bahia do século XIX. Em função da migração desses negros da Bahia para o Rio de Janeiro, as comunidades baianas se organizaram culturalmente em torno de velhas senhoras conhecidas por tias, que desempenhavam um papel catalisador nas comunidades. Músicos como João da Baiana, Donga e Pixinguinha, entre outros, possuíam a marca do choro e do machixe. A partir de 1930, surgiu o samba do Estácio, que foi considerado como samba de raiz, autêntico, e teve como primeiros autores Ismael Silva, Alcebiades Maia Barcelos, Armando Vieira Marçal, etc. O rádio se consolidava como meio de comunicação de massa na metade da década de 1940, atingindo classes populares urbanas. No final da década de 1940 e início da década de 1950, o samba-canção e as músicas carnavalescas voltadas para as classes populares dominavam a cena musical. O samba de morro ainda encontrava espaços, principalmente nos trabalhos de Wilson Batista e Geraldo Pereira, e para as obras refinadas de Ari Barroso e Dorival Caymmi. A indústria cinematográfica foi também um veículo da música popular, além do rádio.
Ela foi logo criticada e acusada de ser popularesca e comercial por folcloristas e críticos musicais ligados ao rádio. Conforme Napolitano, 2005, essa corrente do pensamento forjou o conceito de velha guarda e era de ouro, na tentativa de resgatar um passado musical. Nesse movimento, destacam-se Almirante, Henrique Forez Domingues e Lúcio Rangel, em uma perspectiva folclorista destinada à cultura popular urbana. O movimento folclorista servia para uma legitimação cultural e intelectual amarrada num projeto político que se tornava fundamental conforme crescia a urbanização. O movimento do período anterior, o movimento folclorista, sofreu grande abalo com o aparecimento da bossa nova, que percebia que o resgate da cultura do samba não passava pelo folclórico, e sim pela ruptura estética do que se julgava como modernidade. Surgiu nos anos 1960 outro estilo de canção moderna que recebeu a sigla de MPB, Música Popular Brasileira, que incorporou nomes provenientes da bossa nova como Vinícius e Baden Powell, Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, Nara Leão e Edu Lobo. Trouxe novos artistas como Elis Regina, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Você pode perceber que a MPB foi um meio cultural e ideológico importante na revisão da tradição e da memória. Ela estabeleceu novas bases de seletividade, julgamento e consumo musical, sobretudo para os mais jovens e intelectualizados da classe média. Se vivenciou um movimento de buscar o povo de alguma forma, assim como a busca do morro ou do sertão, com a perspectiva de reorientar a busca nacional da consciência moderna e às vezes críticas. Diante da configuração política da segunda metade da década de 60, com a repressão militar e a institucionalização do AI-5, houve uma perseguição aos tropicalistas e MPBistas. Nesse contexto político e musical brasileiro, se criou uma resistência à ditadura militar. Segundo Napolitano, 2005, página 67, os embates estéticos e ideológicos de 1968 apontavam para uma cisão definitiva da música popular moderna no Brasil entre as correntes nacionalistas e contraculturais, que agora pareciam distantes. E isso porque o exílio de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Geraldo Vandré, e mesmo o de Chico Buarque de Holanda, mostraram que existia um inimigo comum, que era a censura e a repressão impostas pela ditadura. Observe que a MPB estava no topo da hierarquia musical da época e considerada como uma música culta, aberta a várias tendências de bom gosto dos setores intelectuais ou pelas vanguardas jovens. A partir de 1972, o tropicalismo passou a ser considerado também como tendência da música popular brasileira. No caso da música, em especial, notamos que ela sempre fez parte integrante das culturas de todos os povos. Não existe, na história da humanidade, uma única cultura sem música. Chegamos ao final desta unidade. Se desejar, retorne às outras unidades e problematize a discussão com seus amigos. Interaja, participe. Concluímos assim a nossa disciplina. É fundamental que, a partir de agora, você amplie seus estudos. Pesquise nas bibliotecas, na internet
e outras fontes. Sempre que necessário, interaja com a equipe de tutores do EAD. Foi um prazer tê-lo aqui, nesta construção social e coletiva do conhecimento. Sucesso e até uma próxima oportunidade.